Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos refletir o texto de Apocalipse 2, do 1 ao 5, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. João escreveu o livro do Apocalipse por volta do ano 95, no final do reinado de Domiciano, imperador romano, e durante a perseguição de Nero aos cristãos. O livro do Apocalipse tem uma particularidade. João escreve o texto, mas é Jesus Cristo ressuscitado, que apareceu a ele, quem diz o que ele deve escrever. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Essa foi a ordem de Jesus. Capítulo 1, versículo 11. A igreja em Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, irmãos, em sua terceira viagem missionária, que ocorreu entre os anos 54 e 58. Paulo ficou 3 anos evangelizando a cidade. Éfeso era uma cidade portuária, uma grande metrópole, rica, por onde circulavam pessoas de diversas nacionalidades. Quando João escreveu o Apocalipse, fazia mais ou menos 37 anos que Paulo tinha fundado essa igreja. E é possível que muitos dos seus membros fundadores ainda estivessem vivos. Tinham conhecido Paulo, Timóteo, talvez o próprio Jesus. Então, esse é o contexto em que João escreve o Apocalipse. E Jesus começa dizendo para João o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. E o anjo aqui se refere ao pastor, ao bispo da igreja, à liderança da igreja. Escreve o seguinte: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, irmãos e irmãs, Cristo tem em suas mãos o controle de tudo o que acontece nas igrejas. Tá? Candeeiro também significa as 7 igrejas. Ele diz que ele caminha, ele anda no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, Jesus está andando no meio da igreja. Sempre que nós nos reunimos em culto para adorar a Deus, em nome de Jesus, ele está presente conosco. E no versículo 2, Jesus continua: Conheço as tuas obras. Ou seja, irmãos e irmãs, Deus está atento a tudo o que acontece na igreja. Como nós participamos da missão, né? Como nós contribuímos com o serviço da igreja. Ele está atento às obras da igreja que são realizadas pelos membros da igreja. E continua Jesus: Conheço o teu labor, conheço o teu trabalho. Os cristãos em Éfeso, essa é a ideia do texto grego, eram obreiros incansáveis. Né? E quando eles se propunham a realizar uma tarefa, trabalhavam até o limite da sua condição
física e mental, né? Um trabalho fatigante, um trabalho exaustivo. E Jesus diz: eu reconheço o trabalho de vocês, né? Jesus continua então: conheço a tua perseverança. A ideia é a seguinte: vocês aceitam o sofrimento, vocês aceitam a privação, né? Vocês aceitam a perda constante no cotidiano de vocês, mas não perdem a perseverança. Por quê? Porque através da perseverança de vocês, vocês transformam o sofrimento, as provações e as perdas em graça, em glória no nome de Deus, em glória para o reino de Deus. E Jesus continua: sei que puseste à prova a si mesmo, né? Aqueles que declaram que são apóstolos, não são, vocês os acharam mentirosos. O cuidado com a doutrina da igreja. Ora, esses apóstolos aos quais o texto se refere eram mestres itinerantes, né? Uma figura muito comum na época. Geralmente, esses mestres tinham uma carta de recomendação de alguma igreja já estabelecida e chegavam na igreja local para ensinar. Quando chegavam em Éfeso esses mestres itinerantes, a igreja comparava o ensino deles com o ensino tradicional, aquele ensino deixado por Paulo na comunidade. E muitas vezes descobria que o camarada não era bem aquilo que aparentava ser e, consequentemente, expulsavam-no da comunidade. No versículo 3, Jesus diz: olha, ele continua elogiando a igreja, vocês são perseverantes, suportam provas por causa do meu nome, não se deixam esmorecer, ou seja, vocês permanecem firmes até o limite de suas forças. Só que, irmãos e irmãs, no versículo 4, Jesus diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Ou seja, embora a igreja em Éfeso fosse perseverante, fosse incansável no trabalho, fosse zelosa em sua doutrina, embora a igreja suportasse muitas provas, faltava amor na comunidade. Faltava amor na igreja. E em que sentido a igreja necessitava de amor? Para Jesus, as ações da igreja não eram motivadas por amor a Ele, por amor a Cristo, mas estavam relacionadas à tradição da igreja e muitas vezes por obrigação pessoal de seus membros. Todos na igreja trabalhavam, mas o trabalho era realizado assim de forma automática, como para cumprir uma agenda obrigatória. Por isso Jesus afirma, né, que eles abandonaram o primeiro amor. Ou seja, eles tinham voluntariamente desistido do primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. A igreja em Éfeso voluntariamente negligenciou o seu amor por Cristo e pelos irmãos. No versículo 5, irmãos e irmãs, Jesus então propõe 3 passos para que a igreja pudesse retornar ao seu primeiro amor. Jesus diz: lembra-te, esse é o primeiro passo. Lembra-te dos dias passados, dos dias de bênção espiritual, de bênção material. Lembra do momento em que as atividades da comunidade, as atividades da igreja, que antes eram motivadas pelo amor, passaram a ser realizadas como por obrigação.
lembra o momento em que caístes. O segundo passo, irmãos e irmãs, é arrepende-te. O arrependimento significa mudança de mentalidade, mudança de vida. Todo aquele que se arrepende admite a sua culpa e aceita a responsabilidade por seus atos, por seu fracasso e por sua queda. O último passo de Jesus é o seguinte: volta às práticas ou à prática das primeiras obras. Ou seja, creia, acredite e obedeça a Deus, como no início da sua conversão. E produza frutos que confirmem que você está arrependido, que confirmem o seu arrependimento. E Jesus conclui: senão eu venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, sem mudança de vida, você perde o seu lugar de privilégio na presença de Deus, caso você não se arrependa, caso você não mude. Ora, irmãos, o que aprendemos com esse texto? Apesar de ter abandonado o primeiro amor, a igreja em Éfeso continuava suas atividades. Seus membros trabalhavam, zelavam pela doutrina, testavam aqueles que se apresentavam na igreja como apóstolos. Mesmo em meio a perseguições, a igreja não esmorecia, ela perseverava. Era uma igreja que, aparentemente, estava viva. O problema que Jesus coloca é que a igreja tinha obras, mas não obras de fé. Tinha trabalho, mas não trabalho de amor. Tinha perseverança, mas não perseverança de amor. Aprendemos então, irmãos, como primeira lição desse texto, que uma igreja pode ter todas essas qualidades, pode ter todas as virtudes que Éfeso tinha, e mesmo assim está destituída de vida espiritual. Ou seja, é uma igreja morta espiritualmente. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos e irmãs, é que a crítica que Jesus faz à igreja em Éfeso é válida para todos os cristãos, se aplica a todos os cristãos. Somos a igreja de Cristo, e quando abandonamos o primeiro amor, a igreja sofre. A igreja morre espiritualmente. Uma igreja viva e atuante depende do compromisso dos seus membros com o primeiro amor. A primeira experiência com Cristo no momento da sua conversão. Eu acredito, irmãos e irmãs, que Deus está nos convidando, ou convidando você e a mim, a refletir sobre o que nos motiva no nosso trabalho na igreja. Talvez você precise voltar ao primeiro amor. E o caminho é aquele que Jesus deu para a igreja em Éfeso. Primeiro, lembrar do momento da sua conversão e das bênçãos recebidas a partir desse momento. Segundo, se arrepender. Se arrepender de ter se afastado do primeiro amor, de estar fazendo o trabalho do Senhor assim de qualquer jeito, sem ter como motivação maior a certeza da salvação, a certeza de que o seu trabalho faz diferença na obra de Deus. E por último, irmãos e irmãs, é voltar à prática das primeiras obras. O mesmo amor, a mesma dedicação e a mesma submissão a Deus que você tinha quando se converteu,
que essa prática volte a fazer parte do seu dia a dia. Deus é fiel. Amém.